O que Warren Buffett ensina sobre planejamento sucessório? Warren Buffett, né, o grande bilionário americano, um dos 5 homens mais ricos do mundo. Aqui tivemos uma notícia na qual ele tem, ele fez o seu planejamento sucessório reconhecendo a idade. Sim, ele tem 93 anos de idade. Não tem jeito. Quem tem pai ou mãe com mais de 70, como eu, sabe como é. Não pode se surpreender. É aceitar a realidade. A qualquer momento pode vir a notícia aí que ele está no hospital no último momento e é fato, é uma realidade, não tem muito o que discutir, tá? Mas o que podemos aprender com o planejamento sucessório de Warren Buffett? Roda a vinheta. Antes de começarmos, like e assinante. Você já vem aqui regularmente. Por que não se torna assinante de vez? Agora, vejamos a notícia. Warren Buffett define testamento e deixa fortuna de 720 bilhões para fundo de caridade supervisionado por filhos, diz jornal. Seus 3 filhos terão que decidir aí o destino da fortuna de forma unânime, disse o jornal americano. 93 anos, aquela coisa, né? Você sabe que, infelizmente, está perto do fim, né? Definiu seu testamento e deixará 130 bilhões em fundo de caridade supervisionado pelos seus 3 filhos, né? Vamos tentar explicar algumas coisas aqui. Ele usa umas regras que não existem no Brasil. O que ele fez aqui? Ele criou uma fundação de caridade, voltada à caridade. Botou o dinheiro nela e colocou os filhos para cuidarem. Sim, no Brasil a gente tem fundações, mas elas não servem. Essa forma que ele trabalhou não serve no Brasil, tá? É, nossas regras são muito diferentes disso, tá? Vamos entender por quê. Nos Estados Unidos e nos países ricos, o sistema de heranças, de sucessões, as regras de imposto, as regras de herança são feitas de uma forma que o privilégio da herança seja amenizado. Nossa, dei sorte, nasci filho de rico. Só que o que vai acontecer? Quando o rico morrer e o filho receber herança, ele vai pagar um percentual alto. Tá? A ideia é você teria uma função social de diminuir o privilégio do nascimento. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Na Inglaterra, por exemplo, você paga o valor de 40% de todo o patrimônio acima de 325 mil libras esterlinas. Tá? E aí temos algumas exceções, né? Deixar todos os bens para a esposa ou filhos, colocar em trust, doar a casa para os filhos. Né? Tem algumas regras aí que diminuem o imposto. Tá, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Ó, um, só uma percentagem pequena paga imposto de herança, né? Como é que funciona? Tem um limite alto, ó, mais de R$ 1 milhão, 325 mil libras esterlinas, tá? E aí, esse valor, né, passa a ser 40%, tá? Então, 40, passa a ser 40% de tudo que exceder esse valor. Qual é a diferença aqui do Brasil? No Brasil, nós temos uma isenção muito baixa. Não, acho que não chega. Depende das regras estaduais, porque o imposto de herança aqui no Brasil ele é estadual e
e normalmente, assim, doações de 70 mil, herança até, imóvel até 120 mil. São coisas assim, praticamente ninguém está isento, tá? Lá quase todo mundo está isento. Aqui é exceção. Quase ninguém está isento. Pobre paga imposto de herança. Classe média paga imposto de herança, tá? Aqui no Brasil. Lá não, e na maior parte dos países do mundo não paga. A maioria da população não paga. Mas, se você for rico, você paga bastante. Você paga um valor bem mais alto que no Brasil, tá? Se uma pessoa comum, o seu Zé deixou um carro e apartamento, não paga ou paga muito pouco, aí a primeira casa é isenta. Agora, quem tem muito patrimônio paga e paga muito mais do que no Brasil, tá? Os ricos, eles têm um sistema complexo de manobras para escapar desse pagamento, tá? Você vê, acima de 300 mil, 25 mil libras, 40%. Para quem é realmente bilionário, multimilionário, é pesado esse imposto, tá? O que acontece? Nesses países, você tem um sistema complexo de manobras, a advocacia de inventário, contabilidade, advocacia de empresa exterior, são ramos muito desenvolvidos, tá? No Brasil, como nós não temos essa regra, né? Nós não tem essa progressividade intensa, tá? Então nós não temos tanto desenvolvidos. Esse sistema muito desenvolvido. O que os ricos fazem? Tá, você sabe que vai vir imposto alto. A primeira coisa é o que Warren Buffett fez: transferir para entidades de caridade ou para trusts de pessoas jurídicas, e os herdeiros não recebem patrimônio, eles recebem participação nessas entidades. A segunda manobra é trabalhar com paraísos fiscais. Boa parte. É claro que o Warren Buffett não diz, né, porque tem muita coisa aí que é deixada confidencial. Mas boa parte do patrimônio de todo mundo que tem muito dinheiro está em paraísos fiscais, tá? Que não vão cooperar com as autoridades dos países envolvidos, porque eles voluntariamente disseram: eu vou ser um paraíso fiscal. Vem aqui, deposite seu dinheiro, venha fazer investimento, venha fazer fábrica, venha fazer um monte de coisa, venha investir no nosso mercado financeiro, investir nos nossos bancos, que você não vai pagar o imposto que eles têm lá. E como eles fazem para atrair isso? O imposto é muito mais baixo. E eles não cooperam com os outros países. Quando você falecer, seus filhos fazem parte do inventário aqui, dos bens que estão aqui. E aí você vai pagar muito menos imposto. Tá? É a estratégia de alguns países muito pobres para se desenvolverem, de ter um mercado financeiro, de ter empresas, de ter comércio, atraindo investimentos de pessoas de países muito ricos. Exemplos de países que vivem disso, tá? Emirados Árabes, Malta, Panamá, Mônaco. Eles são conhecidos justamente por incentivarem esses investimentos de gente de fora e por se recusarem a cooperar com essas autoridades estrangeiras. E aí, fazer esse tipo de investimento é a jogada e é complexo, tá? Planejamento sucessório, ciência de grande porte. Os maiores escritórios de advocacia do mundo fazem isso e cobram caro, tá? Isso não tem tanto no Brasil. Por que não tem tanto no Brasil? Porque nós temos a situação que nosso imposto de herança é relativamente baixo. Quanto o nosso imposto de herança, o imposto do inventário, né, o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doações, vai de 4% a 8%. Não importa o quão rico você seja, você no máximo vai pagar 8%. Qual é o problema? Que ninguém está isento, tá? Ninguém está isento desse imposto. Mas o que acontece? Como aqui é um paraíso para o rico, tá? É quase um paraíso fiscal para o Brasil, por incrível que pareça, apesar de todos os problemas que tem,
a gente é um paraíso fiscal para rico. Por quê? Porque a nossa alíquota mais alta de imposto de herança é 8%. Inclusive, planejamento sucessório não se desenvolve muito no Brasil por causa disso, tá? Gente com muito dinheiro, muito rica, não segue aí por esse... não tem motivação para seguir nesse caminho, certo? Mas vamos entender o que o Warren Buffett fez. Isso não é feito no Brasil. Isso raramente é feito no Brasil. Tá? Mas nos Estados Unidos isso é muito comum, para justamente diminuir o imposto de herança. Ele pegou o patrimônio dele, pelo menos a parte que não está em paraísos fiscais, ele transferiu para uma fundação de caridade. Essa fundação vai fazer atividade de caridade, tá? Pelo menos o mínimo para não ser uma simulação óbvia. Mas essa fundação, ao mesmo tempo, vai desenvolver atividade de caridade e vai dar uma mesada de luxo para os filhos. Eles vão comprar carros em nome da fundação, comprar jatinho, vão exercer um cargo lá na fundação. Um salário bem gordinho, com um baixo grau de exigência e assim por diante. Em vez de pegarem e usarem cada um o patrimônio. Tá? Isso é muito comum nos Estados Unidos. O filho do rico se dedica, os playboys, né, se dedicam à filantropia. Eles têm emprego de filantropo ali, a função é obter dinheiro para termos uma missão médica no Haiti. Tá? Vamos fazer um jantar. Eu vou aqui organizar um jantar. Eu sou playboy, vou organizar um jantar. Cada um vai fazer. Vou reunir outros ricos, né? Vamos fazer doações, vamos reunir doações, pegar dinheiro e nós vamos fazer, sei lá, uma missão médica no Haiti, né? Fazer uma atividade humanitária, certo? Um, um playboy fala para o outro, ó, preciso de dinheiro porque temos que fazer essa atividade. Vou dar um exemplo aqui, tá? É da Fundação Gates. O Bill e Melinda Gates, né? Aí ele desenvolve aí uma atividade de caráter humanitário, né? Por exemplo, essa aqui, ó, Bill e Melinda Gates estão desenvolvendo, eles investem aí em vasos sanitários, né? Para permitir aí que países muito pobres, que não têm condições nem de ter esgoto tratado, aí eles desenvolvem um vaso sanitário para que os países que são tão pobres a ponto de não terem nem esgoto tratado tenham, tenham um vaso sanitário, né? É, então você tem essas atividades. É um sistema muito diferente do nosso, tá? Por quê? Qual é o nosso sistema? Sistema brasileiro. Taxa pouco, em termos mundiais, mas taxa todo mundo, tá? E atinge pesadamente pobre e classe média. Certo? Como eu falei, a alíquota máxima do ITCD no Brasil é 8%. Tá? Ela é baixa, ela não é um problema para quem é rico, porém, mesmo classe média, mesmo gente pobre, é taxada nesse valor. Tá? E aí vamos à conclusão do vídeo. Para o encerramento. O vídeo começou explicando, então, como Warren Buffett criou uma fundação para diminuir o imposto de herança dele, tá? Porque nos Estados Unidos, que é regra estadual, mas seguem regras muito diferentes, mas nós podemos ver como o nosso sistema brasileiro de imposto de herança é muito distorcido. Se o Brasil fosse um país sério, a maioria das pessoas não pagaria. Provavelmente você não pagaria imposto de herança, tá? E aí, o nosso sistema, ele só existe, o nosso sistema de inventário só existe para fingir preocupação social. Se disser assim, não vai ter mais imposto de herança para ninguém, seria até melhor. Porque a ideia é que você
você pouparia você pouparia a maior parte da população dessa dor de cabeça, tá? Não resolve nada. Não existe para porque o benefício da herança no Brasil ele é muito forte. O Brasil tem uma concentração de renda muito grande e, obviamente, como tudo que é imposto no Brasil, quem apanha mais é a classe média, tá? Com isso, chegamos ao fim do vídeo. Se você tem uma questão de herança ou mesmo de imposto de herança, sugiro a você procurar o seu advogado de confiança. Muito obrigado.